Quem que a gente vai ter agora como palestrante? Vamos ter o John Bollinger. E eu tive o prazer de entrevistar ele agora há pouquinho. E vai sair nas minhas redes, vai sair também nas redes da XP aí. O cara, assim, é Mas explica quem que é ele. Doce. John Bollinger é o criador das bandas de Bollinger, né? Do livro Bollinger on Bollinger Bands. E esse é um dos indicadores mais utilizados por traders do mundo inteiro, todo. né? Então é por isso que o pessoal tem que ver essa palestra agora. Pô, John Bollinger, Rafi, Flávio Lemos. É isso aí, galera. Então agora a gente vai dar start à palestra aí com essas 3 feras e aproveitem. É isso aí. É isso aí. E até a próxima. Well, Bollinger Bands are basically a framework that you put on a chart. Basicamente, são uma estrutura num gráfico e elas definem se os preços estão baixos ou altos de forma relativa. A linha base é uma média móvel de 20 períodos. A gente pode utilizar barras diárias, semanais. Eu já usei muitos períodos. Essa é a coisa boa, né? Porque todo mundo pode adaptar as bandas de Bollinger à sua própria forma de tradar. Algumas pessoas utilizam períodos mais longos, outros períodos mais curtos, bandas muito estreitas, bandas longas, e essa é a alegria. As pessoas pegam as bandas e as adaptam à sua preferência pessoal. Então, a ideia básica é que as bandas definem o que é alto, o que é baixo, em base relativa. Isso nos permite fazer reconhecimento de padrões e também encontrar oportunidades ali naquele gráfico para aumentar a nossa chance de sucesso em mais de 50%, 65%, algo assim. O tanto que você pode arriscar é menos do que o seu ganho potencial. Então, esses são os 2 aspectos mais importantes de uma análise técnica. Nós queremos ter uma probabilidade alta de sucesso e garantir que os nossos prejuízos serão muito menores do que os nossos ganhos. Esqueci da foto! Coloca ali a imagem número 1. Eu não sei se a gente pode ver. Eu esqueci as imagens. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar na tela. A cada ano, no início do ano, eu tenho um sonho, ou eu sonho com alguma coisa. E eu tenho que perseguir esse sonho. Talvez seja emagrecer, talvez seja beber menos, começar uma nova carreira, um novo trabalho, aprender um novo idioma. Então, há 20 anos, eu tinha o sonho de trazer os traders mais inteligentes do mundo para o Brasil. Tive a primeira reunião em São Paulo, a segunda no Rio, eu trouxe o John Bollinger. E esse sonho me permitiu continuar com a minha instrução, com a minha educação. Já treinamos mais de 10 mil traders no Brasil. Então, de vez em quando a gente se reúne. Então, a cada ano, eu tenho essa coisa, né, de realizar esse sonho. Há 3 anos, eu estava em Nova York, num simpósio de 50 anos da Associação CMT, e eu estava ali na primeira fila do simpósio. O John estava no palco. E ele estava falando sobre a sua pesquisa, sobre as bandas. Hoje no almoço falávamos sobre isso. Foi na década de 1940. Ele estava procurando fazer pesquisa sobre as bandas. Tinha um cara que estava ali, tinha um atraso de uns 15 dias ou um mês, não é? Bom, ele estava lá no palco. Isso foi coisa de 3 anos, tá? E ele colocou uma fórmula das bandas dele em Python. Eu falei, opa,
Esse cara sabe programar em Python. É uma mente brilhante, mas é um cara que estuda, é um estudioso. Eu perguntei para ele, como é que você aprendeu a programar em Python? Ele falou, eu sei fazer a pergunta certa para o chat GPT. Então isso me inspirou muito a aumentar muito a minha análise. Então agora, ao invés de avaliar gráfico por gráfico, eu faço o meu código em Python, produzo uma tela de todos os SP500, aí eu coloco lá tudo que eu quero saber. Eu tenho lá. Enfim, o que a gente quiser fazer, a gente pode colocar lá. Então isso me inspirou há 3 anos a aprender Python. Eu não sabia nada de Python. Então esse cidadão aqui tem esse poder de inspirar as pessoas. E é disso que nós estamos falando aqui. É sério que você aprendeu a programar em Python? Tem um microfone que não está funcionando. Sim, agora você está inspirando outras pessoas e nós estamos inspirando a nossa plateia. Nós aqui estamos falando também sobre curiosidades. E esse cidadão é uma pessoa curiosa. Muito obrigada por isso, John. John, você é uma mente jovem. Obrigado. Então, deixa eu pegar essa história da inspiração. Você sabe que você inspira as pessoas, não é? Com tudo que você já fez na sua vida. Então, deixa eu perguntar. Você me disse, não sei se foi hoje ou ontem, mas você me disse que as coisas mágicas é que você aprende com as pessoas que usam seu indicador no mundo todo. E você aprende muitas formas diferentes de utilizar o seu próprio indicador e de como torná-lo ainda mais sistemático. Então, ainda nesse tema, para a nossa plateia aqui, qual que é a melhor forma de criar um sistema de trading sistemático utilizando as bandas de Bollinger? A gente tem que se focar mais no risco, na rentabilidade, só para confirmar se temos uma ruptura das bandas. Eu acho que a primeira coisa é que nós precisamos considerar o quanto de risco nós aceitamos. Ou estamos dispostos a aceitar, porque as bandas de Bollinger nos dão um arcabouço, dentro do qual podemos analisar os preços e podemos desenvolver algumas metodologias muito arriscadas, ou algumas metodologias menos arriscadas. Fale um pouquinho mais perto do microfone. Então, podemos desenvolver metodologias de mais risco, ou algumas metodologias com relativamente menos risco. E vai depender de cada um quanto de risco vocês estão dispostos a aceitar. Então, uma vez que você decide isso, aí você pode construir um sistema. Por exemplo, um sistema clássico com as bandas de Bollinger é chamado de W-bottom, quando os preços caem, sobem de volta um pouquinho e aí voltam. E a gente vê qual que é o ponto de preço mais baixo. Então, em termos de bandas de Bollinger, essa primeira queda é o que nós chamamos de baixa do momento. E a gente sempre tem que esperar que vá fora da banda de Bollinger. Aí ele volta para a banda média. E aí a gente tem uma segunda venda, um sell-off. E esse segundo sell-off tem que parar dentro da banda de Bollinger inferior. Então, essa é a configuração básica. A gente diz que é uma nova baixa, que não é uma nova baixa em relação à banda de Bollinger. Aí a gente espera a confirmação. A gente tem aquele sell-off baixo, e aí quando começa a subir, é aí que você faz o trade. Então, a essa altura, você já entendeu quanto de risco você assumiu. O risco é termos uma nova baixa, que é esse tanto. O potencial é ir para a banda superior, outro tanto. Então, como você espera essa confirmação, agora as chances de sucesso estão a seu favor.
Então, essa é uma forma de você construir um sistema de trading rigoroso utilizando as bandas de Bollinger. Há várias outras maneiras, mas é um exemplo da forma como eu penso os padrões das bandas de Bollinger. E as outras formas? Quando você é proibido utilizar as bandas de Bollinger, como nesse exemplo. Aí qual que seria a melhor forma de não utilizar a banda de Bollinger? Então, o maior erro que as pessoas fazem com as bandas de Bollinger é assumir que um toque na banda superior seria um sinal automático para vender. E que quando toca na banda inferior, que é um sinal automático para vender. Não. Ou para comprar. Não, você tem que acrescentar mais ao processo. Quer seja um outro indicador para confirmar a sua opinião, ou esperando uma confirmação dos preços, ou envolvendo um padrão, como esse W. Então, você tem que trazer mais fatores para esse jogo do que simplesmente tocar as bandas. Por exemplo, recentemente, na S&P 500 nos Estados Unidos, chegamos à banda superior de Bollinger. E continuamos tendo esse aumento. Isso é um comportamento antecipado normal. Esses toques na banda superior de Bollinger não foram um sinal de venda. Um sinal de venda pode se desenvolver se a gente continuar tendo essa alta e os preços continuarem a ter essa ruptura. Aí vamos ter uma divergência momentânea. Aí podemos ter um sinal de venda, mas não é o caso ainda. Porque eles assumem que a gente tem 95% de chance daquele preço voltar, porque temos uma distribuição normal. Essa é a premissa que todo mundo tem. Mas o fato é que nos mercados financeiros, para as ações, futuros, moedas, nós, em geral, temos 90% da ação de preço dentro das bandas e não 95%. Então, nós temos muito mais tempo passado fora das bandas do que as pessoas esperam. Então, essa é uma outra forma das pessoas caírem numa armadilha por premissas e não por verificarem a realidade. De repente, a gente perde o tail, o fat tail. É exatamente o que causa isso, os fat tails das distribuições. Mas isso é estatística. E as pessoas aqui estão aqui, elas querem aprender estatística, aprender a treinar. Que outro indicador poderia ser combinado com as bandas de Bollinger? Osciladores, estocástico, RSI. O primeiro que eu utilizei foi o RSI, o Índice de Força Relativa. Isso porque lá atrás, né, era o que estava disponível, havia muito poucos indicadores disponíveis. O software era muito elementar e qualquer indicador que a gente usava, a gente tinha que meio que fazer o cálculo manualmente. Então, esse foi o primeiro que eu utilizei. Mas o meu favorito são os indicadores de acumulação e distribuição, os indicadores de volume, volume não equilibrado, distribuição de volume, Money Flow Index, esses indicadores que envolvem de alguma forma o volume. Eu acho que isso pode ajudar muito. Então, em termos de indicadores do mercado, nós temos uma série deles. Temos a tecnologia de inteligência artificial, temos esse futuro que está chegando no presente, não é? Então, o que é que você tem visto sobre esse indicador em termos de processo? Eles ainda funcionam? Porque na primeira vez que eu li e processei todas as regras das bandas de Bollinger, essas bandas ainda funcionam para mim até agora e já há quase 20 anos. Mas talvez o mercado esteja mudando, o volume esteja mudando, os pesos das ações estejam mudando. Então, você vê alguma mudança, algum outro indicador que a gente deva conhecer? Então, olha só, o mercado está sempre evoluindo e, às vezes, isso impacta alguns indicadores, às vezes impacta outros indicadores. Mas os indicadores que se baseiam nos primeiros princípios, que tem a ver com uma ideia central do mercado, como as bandas de Bollinger, que se baseiam em volatilidade, como ADX, que se baseiam nos movimentos direcionais, esses indicadores tendem a ficar e a permanecer úteis numa ampla gama de mudanças de regime. O que nós precisamos fazer
é rastrear o nosso desempenho. Se o nosso desempenho começar a mudar, aí sim é hora da gente se adaptar. Talvez a gente precise mudar o nosso indicador, ou mudar as configurações do indicador. Talvez seja uma hora de abandonar aquela abordagem e passar para uma abordagem totalmente nova. É difícil saber, porque o mercado se move de formas misteriosas. No livro do Flávio, há muitas coisas sobre a criação desse processo, esse sistema de trade, como criar um sistema de trade melhor para você mesmo. E o que você pode falar que está no seu livro, que você pode aprender, que o pessoal pode aprender aqui? O livro tem tudo lá, indicadores, como ler as tabelas, os charts. Eu comparo a leitura de tabelas como ler uma partitura de música. Eu sou músico também, eu toco. Então, é como se você colocar todas as notas juntas ali, o ritmo, a harmonia. E a leitura das notas, né? Como se lê ali suas tabelas, os charts, encontrar padrões, a melodia. Sabe, Flávio, eu sempre achei que a música é um componente muito importante da análise de mercado. Muitas analogias que a gente poderia tirar da música. É excelente te ouvir falando isso. Então, o livro tem 700 páginas. Sistemas de treinamento, como controlar o risco e... Então, valeu, pessoal. Trazer o livro aqui é pesado, o livro. Então, tem outra inspiração também para você hoje. 4 anos atrás, eu conheci o Alex Spiroblue, um cara fantástico que ganhou um prêmio Dow. É como se fosse o Oscar, né, da análise. A gente junto, ele trouxe um código de John Bollinger. Casaca. Ele fala o seguinte: a baixa volatilidade. His quote is, então, ele fala sobre baixa volatilidade, é que nessa baixa volatilidade nascem as tendências. E nas altas volatilidades as tendências morrem. Então, explica pra gente isso um pouquinho. Bom, olha, isso é uma parte das bandas de Bollinger que fascina as pessoas, né? E corretamente, quando as bandas estão espremidas, chamamos do squeeze, ela está espremida, e quando elas estão muito separadas, chamamos de um bulge, de um inchaço. O squeeze é onde nascem as tendências, é onde encontramos o início das tendências, a compressão. E depois que ela nasce e continua essa tendência, quando a volatilidade reduz, isso marca o final daquela tendência. Então, é isso que é essa citação. Nas baixas volatilidades, nascem as tendências, em alta volatilidade, nesses ambientes, é onde as tendências vão para morrer. E ele criou um indicador novinho com essa ideia, né, das bandas de Bollinger com alta volatilidade. Chama-se MACD-V. É um MACD, mas ajustado pela volatilidade. Então, é o Alex Spiroblue, né, que fez, né, não eu. Mas a inspiração foi em você, né? E eu fiz muitas coisas ajustando indicadores com volatilidade. Você pode ajustar tudo praticamente com volatilidade. E o trabalho é fantástico, ajustar os indicadores antigos, mas com a volatilidade, né? E falando sobre isso, Ravi, você tem um indicador, não é, cara? Né? Chamado Ravi. Fala pra gente sobre o seu indicador. Lógico, é um indicador de momentum, de tendência, e também acompanhamento de tendência. É um indicador que a gente pode rastrear um breakout, né, uma ruptura, com uma força grande, num rompimento aí forte. Não importa se você está comprando ou vendendo. E para confirmação desse sinal de compra ou venda, eu uso com as bandas de Bollinger, eu expando a largura da banda e na circunstância onde ocorreu o rompimento, com uma expansão maior da banda. Então, tá bom, vamos lá, a gente compra. O stop order é sempre
pouquinho menor do que a baixa do dia anterior que você estava tradando. E a gente fica ali firme no trading. Então, você está vindo com as bandas, você escreveu no seu livro ali, então é o sistema básico de trade, mas funciona. Toda vez que eu caso essa situação, que não ocorre sempre, mas ocorre numa circunstância específica, é isso, é a forma que eu enxergo o indicador que eu vejo e também inspirado e criado por causa do seu sistema, do seu indicador, e é isso. Estão vendo? Essa é a coisa bacana. Se eu saísse aqui e perguntasse cada uma dessas pessoas aqui, então, curvas de Bollinger, as bandas, e como é que vocês usam, seriam muitas respostas diferentes. Cada um já adaptou essa abordagem à sua própria demanda de risco e recompensa, seus objetivos. Então, essa é a coisa maravilhosa das bandas, né? A questão aqui é que as bandas de Bollinger são uma ferramenta. Elas não são um sistema. Você pode usar para criar um sistema. Mas elas em si mesmas não são um sistema. São uma ferramenta que nós podemos usar na nossa análise. Com certeza. Foto número 3, Casaca, por favor. Mais uma citação aqui, Casaca. Ele diz ali: pergunte aos mercados, eles estão sempre certos. Por que você desenvolveu as bandas? Era para tradear ações ou opções? Ambos. Fala a verdade. Você tem dinheiro você tinha dinheiro para comprar e vender ações na época? Era da sua mãe na época o dinheiro? Conta aí pra gente a história. Então, minha mãe estava chegando na aposentadoria e ela sabia que eu sempre gostava de ações e tal. E ela, estava com uma orientação financeira muito ruim, né? Ela estava em Nova York, eu na Califórnia, ela me ligou e falou: olha, você assume aqui o controle da minha aposentadoria para os meus investimentos, para que eu tenha o suficiente nos meus anos de vida aí para frente? Eu falei, você não tem muito, é uma responsabilidade grande. Ela falou o que estava acontecendo com ela, eu falei, eu entendi que eu tinha que fazer isso, tinha que assumir a gestão ali do que ela tinha, dos fundos para aposentadoria. E aí foi quando eu abracei com seriedade o mercado. Comecei a trabalhar no portfólio dela, usando análise fundamental. Aí fui para uma análise técnica, começou a funcionar melhor. Comecei a trabalhar com sistemas de trade, usando aquelas bandas fixas antigas, né? Eram úteis, mas queria que fossem adaptativas, porque que nem canais, né? A gente tinha porcentagens na época, então você sempre tinha que ajustar. E se você estava bullish, você tinha uma ideia bullish de subida, e você estava bearish, bear, para baixo. Então, eu queria que elas fossem adaptáveis e eu não ter que fazer adaptação. Eu estava tradando opções, futuros. Tinha que calcular volatilidade. Então, posso usar volatilidade para estabelecer as bandas de trade. E alguns dias depois, eu estava com as bandas de Bollinger, já faz 40 anos. Não tinha ETF, futuros, só ações. Só ações e só uma seleção pequena de opções. Só de call, opções de call e 50 ações. Nada de pool. Em 2 anos, nós tínhamos índice de ações de futuros e 1 ano depois, o primeiro índice de ações de opções de ações. Alguns anos depois, tínhamos aquelas primeiras coisinhas que começaram a dar a cara dos ETFs e os fundos indexados. Quando eu entrei no negócio em 1980, não tinha nenhum desses produtos. Em 86, 87, a gente já tinha todos. Então, foi uma evolução tremenda, né? Falando sobre evolução, no começo, provavelmente você não sabia nada, né?
Você teve que aprender bastante. Então, nada. Você falou que você estudou todos os clássicos, os livros clássicos sobre trading. Estudou muito, ainda estuda hoje, né? Você falou que lia muitos livros, né? Então, qual é o caminho? Qual que é a via que um jovem trader hoje pode ter sucesso hoje? Um caminho para o sucesso. Olha, eu recomendo que você leia os clássicos. A maioria das pessoas não quer ler sobre trading, quer sair e fazer já. Mas os livros clássicos, Robert Rayon, a teoria da Wyckoff, os cursos de Wyckoff. Eu comecei o primeiro livro de análise técnica, Martin Frank foi o primeiro. Robert Ray. E esses clássicos, esses livros bem antigos, eles têm muito conhecimento, muita informação sobre traders. Sim, o mercado mudou muito, tremendamente, mas o processo básico ainda está lá. Acumulação e distribuição, essas ideias são universais e ainda permanecem aqui, são valiosas ainda. Então, leia pra caramba, leia muito. Leia de manhã até a noite, muito tempo. E você vai aprender muita coisa. E leia uma ampla gama de autores, um pouco sobre futuros, ações, papéis, o que quer que seja. Suga tudo, absorva tudo. Você não sabe. Anos depois, você vai estar trabalhando em cima do problema, você fala, putz, como é que é o nome do fulano lá que escreveu sobre isso lá atrás? Você volta lá no livro, você vai lá e está lá a resposta que você estava procurando. Então é assim que eu acho que, bom, foi assim que eu também cresci. Você mencionou análise fundamental. Você também tem os CFA e o CMT. Você teve que estudar análise fundamental para ser certificado. Você também é um gestor de portfólio com a Bollinger Capital Management. Fala para a gente um pouquinho. Como é que você usa análise fundamental e fundamental analysis e como é que você combina com análise técnica? Vou dar um exemplo que eu acho que é excelente, funciona para todo mundo. Não é o tipo de exemplo que você pode quebrar porque muita gente está usando. Então, crescimento de rendimentos, earnings growth, para uma grande lista de ações. Então, buscamos as empresas que conseguiram fazer aumentar as suas receitas de rendimentos a um longo prazo e pegamos isso e fazemos uma lista de candidatos a partir dessas empresas. Nós temos o que? 70, 80 empresas nessa lista e aí usamos análise técnica para entender quando que a gente vai comprar e quando a gente tem que vender. Então, é uma forma clássica de se combinar, usando análise fundamental para peneirar o universo, selecionar em cima, e usando análise técnica para construir os portfólios, monitorar o risco nos portfólios e entender quanto, por exemplo, algumas ações, se ele reduziu 5, 7%, não é nada. Outras, 5, 7%, é seríssimo, é grave. Então, assim, você precisa... às vezes é a volatilidade... E você precisa aprender sobre as características daquela ação. Então, olha, isso é um ponto muito importante. Todos usam indicadores, diferentes tipos, bandas de Bollinger, vários indicadores, né, o RAF e outros. Então, e vocês olham mercados normais, compra e venda, tudo bem. Mas a ideia é voltar a extremos de mercado. Aqueles picos e vales assim, muito fora e ver o que os indicadores fizeram nessas situações. Porque você vai se deparar com esses ambientes no futuro e a ideia é saber como lidar com esses ambientes, né? De forma não emotiva, não emocional. Ai, meu Deus! Nossa, aqui o RSI caiu para 10. Vende! Isso vai te matar. Isso vai acabar. Vende lá no vale. Quando você vê
vê na queda de mercado, 5 ou 6 quedas de mercado, de crashes, vê como que foi o comportamento do RSI. Aí você vai entender o que acontece quando você vai ter uma queda de mercado, um crash hoje. O indicador vai ser seu amigo, né? Como você já falou, né? Exato. Então, quando a gente entrei em 2002, havia uma batalha sobre o uso de análise técnica, análise fundamental. Eles estavam ali, falando mal do outro, isso não funciona. E eu tenho certeza que a gente passou por isso. Todo mundo usa da mesma forma ou da forma diferente, que seja, mas a maioria dos gestores de portfólio que a gente vê aqui nessa conferência usam, de alguma forma, de alguma maneira, análise técnica. Eu acho que a gente passou, mas ainda há discussões se é possível conseguir ter o timing do mercado? Minha resposta é sim. If it was not possible, we are here today. Exactly. A gente quer ouvir hoje. Minha resposta é sim. Eu entendo que há muitos artigos, o pessoal fala que o mercado, você não consegue encontrar o timing do mercado. E é verdade para eles. O que eles estão te dizendo é o seguinte, eles ainda não descobriram como ter o timing do mercado. Não significa que o mercado não dá para você entender o timing, e não significa que você não consiga encontrar o timing do mercado. Significa que eles falharam, fracassaram nessa tarefa. Quando as pessoas te falam que uma coisa não pode ser feita, você não deveria aceitar isso como verdade. Você deveria ver como um desafio. Não é que não dá para ser feito, é que eles não conseguiram, eles disseram que não dá para fazer. Talvez a gente consiga. Talvez a gente consiga sentar, trabalhar duro e entender como fazer essas coisas. Para mim, o valor do dinheiro ele te dá a possibilidade de fazer o que você quiser fazer com o seu tempo. Então a pergunta é o que ele faz. A pergunta é então, o que você vai fazer com o seu tempo? 2 anos atrás, eu comecei a aprender a tocar trombone. Esse ano, comecei a aprender a navegar, velejar. Todo ano eu quero aprender uma coisa nova. Então a gente está aqui para inspirar vocês a perseguirem os seus sonhos. Né? O seu cérebro é uma esponja, usem o cérebro. É o que ele falou, é isso mesmo. Mais importante. Eu tenho muitos interesses, talvez não tantos quanto o Flávio. O cara não dorme, possivelmente. Esse cara não dorme. Guaraná Power, né? É o Guaraná aqui. Mas eu tenho tantos outros interesses e eu continuo tentando aprender o tempo todo. E nesses ambientes, eu venho para aprender com vocês. Vocês vêm aprender comigo, mas o preço disso é que eu também venho para aprender com vocês. Isso é muito importante. Nunca dá para parar de aprender. Nunca se deve parar de se adaptar. Os mercados mudam, vocês têm que mudar também. Então, aprender é algo que você começa quando você nasce e você encerra quando você morre. O presente é um presente, né? O presente é uma dádiva, né? É por isso que se chama o presente, né? E faça com que ele seja um dom para você, um presente para um cara engraçado, né? O cara é engraçado. Então, John, olha, fala um pouquinho sobre a sua filha, Zoe, porque até onde eu saiba, ela tá que nem um foguete, né? Então, fala pra gente como é que ela entrou no negócio com você? Como é que tá rolando, tipo, um pai e filha trabalhando junto? Olha, minha filha fez faculdade, fez o Serviço Nacional, National Service, também a área de desenvolvimento de filmes, muito sucesso. Ela achou que era hora de mudar
lugar e ela nunca tinha se interessado no que eu faço. Nenhum interesse no que eu faço. Mas ela olhou e disse, olha, parecia uma vida bacana, trabalhando com os nossos clientes, estávamos felizes, os clientes felizes, parecia um negócio legal. Então, ela achou, tá, vou experimentar. Isso foi 7 anos atrás. Então ela veio, começou a aprender, no início um pouco mais lento, como você imagina, é muita coisa para se aprender, nossa, muita coisa, mas ela começou a aprender as coisas devagarinho e subindo a rampa, né? E a curva de aprendizado, hoje, ela é uma desenvolvedora de sistemas muito habilidosa. Ela vai assumir a empresa daqui a alguns anos. Então, assim, quando ela entrou na empresa, eu estava me preparando para aposentar. Eu ia fechar, baixar a porta, falar, então, passa a régua. Agora tem um futuro para a Bollinger Capital Management. E assim, é de cair o queixo, inspirador, de ver alguém que chega, aprende o negócio da forma que ela aprendeu. E alguns anos atrás, eu falava para ela o que fazer. Agora, é ela que manda em mim, ela que fala o que eu tenho que fazer. Aprendeu com o melhor, né? Foto número 1, por favor, Casaca. Ela aprendeu com o melhor, né? Com certeza. Então, posso falar para você e para os demais que ano passado nós fizemos um podcast, Traders of the World, no meu canal, @TraderBrasil, e o primeiro episódio foi Joe, John e com a Zoe. Então, uma entrevista de 1 hora com ambos e vocês podem conhecer a Zoe e ver o quanto ela é inteligente e, assim, sagaz. Né? E por isso que ela vai continuar levando o seu negócio que nem um foguete. O que ela faz? Ela projeta os sistemas de trading, essas coisas. E olha isso, ó, a foto. A Zoe, quando ela estava com 15 anos, é isso? A camiseta preta ali, coraçãozinho, coração. E eu com bastante cabelo ainda, né? Do lado do John, Larry Williams e Loritz, sempre muito elegante, muito bonito. Aquela nova Rafael, eu, John e Zoe. Lá na Bolsa de Nova York, né? Tenho certeza que a Zoe está super animada em ver essa foto dela, que é surpresa, né? Esse é o slide do qual eu falo, né? O John no palco, eu na primeira fileira, e a fórmula dele para a codificação que inspirou o meu trabalho, né? A programação. Obrigado. Boa. Show. Muito bacana. Joe, então, estamos aqui à frente de traders jovens que querem talvez escrever um livro, tentar encontrar o timing do mercado para ganhar dinheiro. Quais são as habilidades especiais que eles precisam desenvolver ao longo do tempo para fazer isso acontecer, para que tenham um sucesso nesse momento? Então, e fala para eles não quererem acelerar. Tem muita gente acelerada que quer correr, tentando ganhar dinheiro muito rápido, né? E, bom, é importante não rushar, não acelerar. Tome o tempo necessário, não se aprofunda muito e muito rápido. A gente falava antes que era importante, sabe, anotar no papel os trades e não fazê-los. Sabe, isso pode ser útil para algumas pessoas, mas eu acho que, sabe, começar pequeno e aprender com seus erros, lógico.
O que todo mundo vai te dizer é o seguinte, que a ideia aqui é disciplina. E todo mundo vai te falar que disciplina é o mais importante, porque disciplina é o nome do jogo, é isso. Você vai ter que ser disciplinado, vai ter que tentar evitar as suas emoções o máximo possível. Leia os clássicos o máximo que você puder, né? E gaste o tempo necessário para ir escalando. E faça muitas perguntas. Sabe? Seja curioso, né? Faça perguntas. Seja uma esponja. Faça perguntas. Faça um monte de perguntas. E mesmo se o pessoal começar, sabe, aquela coisa meio cringe, assim, né? Não. Eu posso falar da minha própria experiência aqui, porque, bom, eu já lido com muitos estudos, viajo muito, conversando com muitos traders, livro do John, muitos outros, outras personalidades, e, bom, o momento que eu senti o clique, que virou a chavinha, né? Eu estava tentando construir um sistema que funcionasse só para mim, porque a minha noção de risco e recompensa, a minha personalidade, a forma que eu enxergo o mercado, que eu trato o mercado, quando eu senti o clique foi... Falei, nossa, tem um negócio aqui que eu uso análise fundamental com análise técnica, análise de momento, de embalo, para rastrear o mercado. Isso aqui se mostra verdadeiro ao longo de um prazo de semanas, meses, construindo um sistema, trabalhando com essa relação risco-recompensa, né? E ser disciplinado. Seja simples e disciplinado. Quando chega esse momento, você vai sentir o clique. Eu senti. Você vai, se não sentiu, é o momento eureka, né? Quando cai a ficha, porque eu vejo muitos traders aqui, as personalidades, o pessoal vem aqui, coloca um monte de indicadores, 1, 2, 6 indicadores. A maioria desses indicadores estão falando a mesma coisa. Eles são seguidores de tendências, né? Linearidades múltiplas. Então, você não está construindo nada. Você só quer encontrar a confirmação daquilo que você está querendo entender. E a resposta é do outro jeito, é o inverso. Você tem que encontrar as suas respostas antes, sabe, de tentar ver qual que é o melhor indicador de se usar. John, por favor, se você puder explicar. Então, a palavra é uma dessas que vem da estatística, que eu sei que ninguém quer aprender estatística, né? Mas vamos lá. Multicolinearidade significa que você tem muitos indicadores que estão rastreando o mesmo stream. Mesmo se tenham diferentes nomes, formulações diferentes, estão rastreando a mesma ideia. Então, muitos e muitos anos atrás, eu entrei numa feira como essa aqui, com uma tabela e 10 indicadores embaixo. A pessoa falou, olha, aqui está a configuração de trade e todos esses 10 indicadores confirmaram. Como é que pode ter dado errado? A resposta é, os 10 indicadores eram a mesma coisa. Eram de momento, de uma forma ou de outra, mas todos confirmaram a tendência. Então, assim, há muitos indicadores de acumulação e distribuição, de momentum, comprado sobre vendido, um para cada coluna. Então, não duplique, porque ao se duplicar, está a ruína. Quem duplica, se arruína. Então, todos os cálculos estão ali para os indicadores, então você precisa aprender o que você está calculando. É para isso que serve. O indicador, quantos indicadores tem no mundo? Sei lá, 5, 10 mil, sei lá quantos?
Pense no seguinte sentido. Só há duas formas que você pode melhorar o seu desempenho de trading. É sério agora. Só duas formas de melhorar. Primeira, aumentar a porcentagem de trades que ganham ao invés de trades que perdem. E dois, aumentar o tamanho dos seus ganhos daquilo quando você ganha do que o tamanho da sua perda. Então mantenha a tendência, anote cada negociação que você faz, cada trade que você faz. Saiba quanto foi o lucro, a perda nesse trade. Rastreie os números, tenha o histórico. A chave aqui, isso é muito importante, é que pequenas melhorias resultam em dramáticas melhorias em perdas e ganhos. Sair de 60% para 63% de trades que você ganha tem uma melhoria muito grande em lucro. Sair de 2,1 o tamanho dos seus ganhos para 2,2, 2,3 vezes o tamanho dos seus ganhos é algo dramático. Então, pequenas mudanças incrementais e melhorando o seu desempenho com o passar do tempo. Você vai ficar maravilhado de ver o resultado final para você. Mantenha um registro dos dados, todos os trades que você já fez. Onde você começou, onde você terminou, quanto foi o drawdown. Mantenha todas as estatísticas e acumule com o tempo. Isso vai te ensinar mais a seu respeito do que você até acha que sabe a seu respeito. A vida é uma maratona, não é 100 metros livre, não. Então, você tem que melhorar com o tempo, né? Trade após trade, né? Gostou da minha citação aqui? Vou escrever outro livro de poema, o próximo. Vai ser livro de poema. Citações. Esqueci a pergunta aqui agora, peraí. Vamos lá. A gente tem só mais alguns minutinhos aqui, então estamos concluindo, John. Primeiro, queria realmente agradecê-lo, realmente, por você, o seu trabalho, o seu livro, o que você tem feito pelo mercado, mundo afora, não só pelo Brasil, mas Estados Unidos e tantos outros. Eu deixo para você as palavras de fechamento aí, como inspirar esse público. O pessoal está nos assistindo aqui na internet, para as suas palavras de conclusão. E mais uma vez, muito obrigado. Olha, estar nesse negócio, nessa indústria, é um privilégio. Então, nunca faça nada que não deixe você voltar amanhã para fazer isso de novo. Né? Então, esse é o maior negócio na face da Terra. Você está nisso aqui agora. Não cometer erros retardados, erros burros. Não faça coisas que vão ser empecilhos para você voltar amanhã. Alavancagem, né? Flávio Lemos, você também é um inspirador, cara. Obrigado pelo seu livro, tudo que você tem feito. O quê? 25, 24 anos aí já na indústria, então, muito obrado pelo seu trabalho. A propósito, nós temos um código aqui, se o pessoal quiser comprar o livro, é no meu Instagram, @TraderBrasil, @FlávioLeão, tem desconto especial dos editores para o público. Então, eu sempre... Ele está aprendendo a vender. Então, por que ele fez um livro de 700 e tantas páginas? Porque ele queria uma âncora. Ele precisava de uma âncora para velejar para o barco dele, né? Então, está aprendendo a navegar, o livro serve de âncora. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, John Bollinger. Muito obrigado, Flávio Lemos, aí pela presença e pela palestra maravilhosa de vocês, tá bom?